Apenas 3 dias após a invasão russa, o chanceler alemão Olaf Scholz fez um anúncio de emergência para o mundo. Ele declarou que o exército alemão estava agora em um Zeitenwende, ou ponto de virada, e delineou o plano da nação para recuperar sua posição como potência militar da Europa. Mas como Scholz planeja realizar isso? Tudo começa com uma extensa lista de compras de equipamentos militares de ponta e um orçamento robusto de aproximadamente 100 bilhões de euros. Mas primeiro, como as forças armadas alemãs ficaram tão desgastadas? 3 dias após a invasão em larga escala da Ucrânia, o chanceler Scholz reconheceu que a Europa adentrava uma nova era. Embora a Alemanha Ocidental tivesse um exército formidável durante a Guerra Fria, a Bundeswehr caiu em desuso após o colapso da União Soviética e sua eventual reunificação. Uma revisão de 2017 revelou níveis chocantes de despreparo. Apenas 65 de 221 jatos e 16 de 72 helicópteros estavam operacionais. O Exército e a Marinha também enfrentavam dificuldades, com menos da metade dos tanques Leopards e fragatas em condições de uso e todos os 6 submarinos inoperantes. Até 2021, apesar das alegações de melhoria nas taxas de prontidão, muitos sistemas antigos continuaram abaixo da referência de 50% de prontidão. 2 fatores principais contribuíram para a estagnação nas capacidades: falta de apoio público e subfinanciamento crônico. O trauma da Segunda Guerra Mundial fez muitos alemães se oporem a um exército forte, atrasando os investimentos em defesa do país em comparação a outras nações. Para resolver isso, o chanceler Scholz anunciou um fundo de 100 bilhões de euros para modernizar as forças armadas da Alemanha, dividido entre o exército, a marinha, a força aérea e projetos conjuntos de infraestrutura de defesa. Mas o que todo esse dinheiro está de fato comprando? O exército alemão, a Bundeswehr, está reformulando completamente sua força terrestre para torná-la uma organização letal e autossustentável. O exército alemão possui atualmente 3 divisões permanentes, 2 mecanizadas e 1 de forças rápidas, incluindo componentes aerotransportados, de montanha e de infantaria leve. Com o passar do tempo, além do equipamento existente se tornar obsoleto, nunca foi suficiente para armar e equipar plenamente cada divisão. Em vez disso, a Bundeswehr tem compartilhado equipamentos entre as formações. O Fundo Especial visa mudar isso, equipando totalmente cada divisão para a força total e transformando o exército alemão em um verdadeiro corpo de exército, em vez de apenas uma mistura de unidades semi-independentes. Como parte desta iniciativa para equipar totalmente suas divisões mecanizadas, a Bundeswehr já gastou mais de 2 bilhões de euros na aquisição de veículos de combate de infantaria Puma. O veículo de combate de infantaria Puma é um blindado de última geração que está constantemente entre os 5 melhores veículos de combate de infantaria do mundo. O Puma, que entrou em serviço operacional em 2015, foi projetado para substituir o antigo veículo de combate de infantaria Martyr, em uso pelas Bundeswehr desde os anos 70. Armado com um poderoso autocanhão de 30 mm e um lançador de mísseis guiados antitanque fabricado em Israel, o Puma está pronto para eliminar diversas ameaças terrestres e aéreas. Com seu poderoso sistema de controle de fogo, o Puma pode engajar múltiplos alvos a até 3.000 metros de distância. Contudo, não é só o armamento que torna o Puma superior ao Martyr. Seu pacote de armadura o torna dominante em combate. O Puma vem de fábrica com sistemas de armadura modular que fornecem proteção balística contra armas pequenas, minas, dispositivos eletrônicos inteligentes e granadas lançadas por foguete. A Bundeswehr adquiriu 50, aprovou fundos para mais 25 e pode comprar outros 180. Com cerca de 350 Pumas ativos, os novos substituirão os que a Bundeswehr está aposentando. Dos 360 atualmente no Exército, cerca de 200 serão atualizados para servir após 2025. Com mais Pumas entrando em serviço, a mobilidade e a sobrevivência das formações mecanizadas da Alemanha aumentarão. Porém, o Puma não é o único blindado que as tropas mecanizadas alemãs estão recebendo. O exército alemão tem como principal tanque de batalha o renomado Leopard 2 Main Battle Tank. Com mais de 3.600 unidades produzidas nos últimos 50 anos,
O Leopard 2 é um dos carros de combate europeus de maior sucesso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Leopard tem uma reputação pela sua confiabilidade, manobrabilidade e forte poder de fogo. Assim, tornou-se o tanque preferido de mais de 20 exércitos pelo mundo. Mas esse tanque não é infalível. Os intensos combates na Ucrânia mostraram que, apesar dos avanços do Leopard 2, campos minados densos, barragens de artilharia e ataques constantes de munições à espreita podem e irão destruí-los com o tempo. Por causa disso, o exército alemão tem defendido a versão mais recente do Leopard 2, a versão 2A8. O Leopard 2A8 tem várias vantagens sobre os modelos anteriores do Leopard 2. A primeira delas é uma arma melhorada de 120 mm com maior velocidade, o que significa mais alcance e poder de penetração. A versão mais recente possui um motor com cerca de 100 cavalos a mais, conferindo maior velocidade e mobilidade. Além disso, os 2A8 têm um conjunto de comunicação melhor, capaz de lidar com criptografia mais avançada para manter a comunicação segura. Mas a melhor melhoria está em seu sistema de proteção ativa. Diferente do Puma, o Leopard 2A8 possui o sistema de proteção ativa Trophy, produzido em Israel. Argumentam que o Trophy é o melhor sistema de proteção ativa do mundo, com um histórico de combate que fala por si só. Enquanto a névoa da guerra persiste em Gaza, os sistema de proteção ativa Trophy realizaram dezenas de abates de mísseis anti-tanque guiados e granadas lançadas por foguete. Com a proteção aprimorada e um novo conjunto de sensores internos de 360 graus, proporcionando melhor consciência situacional, o Leopard 2A8 é uma melhoria significativa em relação aos modelos anteriores. A Alemanha comprou 18 tanques no início de 2024 e planeja adquirir outros 105. Isso será suficiente para equipar totalmente a Brigada Panzer 45 com novos tanques. Esta unidade, na fronteira com a Lituânia, será o componente blindado central contra uma possível invasão russa nos Bálticos. Mas essas divisões precisam de mais do que veículos blindados para lutar. Eles também precisam de uma ótima maneira de se locomover pelo campo de batalha. A Alemanha se comprometeu a fazer isso comprando 367 veículos colaborativos, todo-terreno, a um custo de mais de 1 bilhão e 400 milhões de euros. O programa Veículo Colaborativo Todo-Terreno é um esforço conjunto entre Alemanha, Reino Unido e Suécia para desenvolver um modelo padrão do blindado de valor estratégico 10 rastreado. Originalmente um design sueco, o blindado de valor estratégico 10, agora o veículo colaborativo todo-terreno é a maneira perfeita de transportar um esquadrão de infantaria para qualquer lugar, não importa o que. Equipado com um motor diesel Cummins superturbinado, o veículo colaborativo todo-terreno pode viajar em velocidades de estrada de até 43 mph, com um alcance de cerca de 500 km. O veículo colaborativo todo-terreno oferece proteção blindada contra armas pequenas, fragmentos de artilharia, minas e dispositivos explosivos improvisados. Na versão padrão, a cabine principal acomoda 4 passageiros. Com a adição do carro traseiro, o veículo colaborativo todo-terreno pode transportar mais 8 soldados. Equipado com metralhadora de 5,56 mm e lançador de granadas de 40 mm, o veículo colaborativo todo-terreno é perfeito para transportar tropas em terrenos ásperos e lamacentos que podem atolar veículos como o Puma. Além disso, o veículo colaborativo todo-terreno é totalmente anfíbio e não tem limites de voo. Ele pode ser implantado de navios para ataques anfíbios em praias inimigas. Essa capacidade permite que o exército alemão e o corpo de fuzileiros navais realizem ataques conjuntos usando o mesmo equipamento. Eles são o táxi de batalha perfeito em uma era onde a guerra de trincheiras lamacentas voltou e onde a Rússia irá propositalmente inundar áreas para negar acesso, como quando os russos explodiram a barragem de Kakhovka em Kherson Oblast. Mas o veículo colaborativo todo-terreno não é o único táxi de batalha novo e melhorado que o exército alemão está recebendo. O Caracal é o mais recente veículo de infantaria leve que visa ser o faz-tudo para as formações mecanizadas da Alemanha.
e eles encomendaram 1.004 deles a um custo de 1.400 bilhões de euros, vindo de série com uma transmissão automática Mercedes de 5 velocidades. O Caracol tem uma velocidade de estrada de 75 milhas por hora e um alcance de quase 520 milhas com um único tanque de gasolina. Apesar de ser destinado a servir em formações blindadas, o Caracal não é um veículo blindado. Apesar de receber atualizações blindadas que podem resistir a explosões de minas, dispositivos explosivos improvisados e tiros de armas leves, ele não sobreviveria a um impacto direto de um tanque ou projétil de artilharia. Então por que a Bundeswehr está encomendando tantos deles? A resposta é versatilidade. O Caracal vem em mais de 30 variantes diferentes. O Caracal pode ser equipado com uma variedade de armas, desde metralhadoras de 7,62 mm a uma metralhadora 50 centésimos, lançador de granadas de 40 mm, morteiros de 81 mm ou mísseis antitanque, tornando-o adequado para enfrentar diversas ameaças. Além disso, o Caracal é aéreo móvel, com a capacidade de ser lançado de paraquedas em ação ou transportado por um helicóptero Chinook. Mas isso não é tudo o que ele pode fazer. O Caracal pode ser configurado para diversas missões em campo de batalha, desde ambulância até posto de comando e outros. O que o Caracal pode fazer no campo de batalha é limitado apenas pela imaginação de alguém. A Bundeswehr pretende fazer bom uso do veículo em combate para permitir que os comandantes personalizem seus equipamentos para a tarefa em mãos. Contudo, com todo o novo equipamento no campo de batalha, há atualmente uma mistura de sistemas de comunicação devido à confluência de equipamentos produzidos internamente e adquiridos no exterior. Como resultado, a Alemanha está gastando mais de 200 milhões de euros na integração de suas comunicações terrestres em um esforço que chama de digitalização das operações terrestres, ou digitalização das operações terrestres. O esforço de digitalização das operações terrestres da Alemanha é multifacetado e liderado pela Thales Defense and Security. O programa de digitalização das operações terrestres visa compartilhar dados em tempo real de sensores e atiradores nos níveis tático, operacional e estratégico de comando, equipando veículos e postos de comando móveis com novos rádios, criptografia avançada e redes fortificadas. O objetivo é tornar cada esquadrão uma ferramenta de coleta de inteligência, fornecendo aos comandantes superiores informações sobre o campo de batalha em tempo real conforme os eventos ocorrem. Ter essas redes de comunicação fortificadas aumentará muito a letalidade do exército, garantindo que as unidades compartilhem uma imagem tática comum e não haverá falha na comunicação, pois agora existem várias formas redundantes de comunicações seguras. A relevância das comunicações de combate é inegável. Durante a guerra na Ucrânia, especialmente nas primeiras semanas, as tropas russas falavam abertamente em rádios não criptografados e até em celulares para comandar batalhas. Comunicações seguras protegerão as informações de ouvidos curiosos e aumentarão a segurança operacional. Mas chega de falar do exército, como a Marinha Alemã tem usado seu dinheiro. O único submarino em serviço com a Marinha Alemã é o tipo 212A. O tipo 212A, que entrou em serviço em 2005, era um submarino muito avançado para a sua época. No entanto, os tempos mudaram, e para sobreviver em um conflito moderno, o submarino precisa de uma reforma séria. Por causa disso, as marinhas alemã e norueguesa se uniram em 2017 para criar o tipo 212CD. Em 2021, os países assinaram um acordo para comprar 6 submarinos por 5,5 bilhões de euros, com a Alemanha ficando com 2. Contudo, dados recentes da Marinha Alemã revelam que eles pretendem adquirir ao menos mais 6. Qual a vantagem do tipo 212CD sobre o tipo 212A? Uma das principais mudanças está no sistema de propulsão independente de ar, conhecido como propulsão independente de ar. Os submarinos diesel elétrico funcionam subindo a superfície para acionar geradores a diesel e gerar energia. Essa energia é armazenada em baterias, permitindo ao submarino operar silenciosamente submerso. Os submarinos a diesel elétrico são excelentes na energia da bateria, mas vulneráveis perto da superfície e barulhentos ao recarregar, pois precisam estar à profundidade do snorkel para os gases dos geradores escaparem. Os submarinos, propulsão independente de ar, são melhores,
pois podem carregar suas baterias debaixo d'água usando combustíveis alternativos, como o hidrogênio, para criar energia. Claro, esse suprimento de combustível não é ilimitado e deve ser usado com moderação. Mas quando feito corretamente, o submarino pode ficar semanas submerso. O submarino tipo 2. Um 2CD possui uma tecnologia de célula de combustível melhor que permite que ele permaneça submerso por mais tempo. Isso torna o submarino menos vulnerável, pois ele não precisa emergir com tanta frequência. Contudo, essa não é a única melhoria. Outra grande melhoria é o Sistema de Gerenciamento de Batalha ORCA. Assim como o EGE dos Estados Unidos, o Sistema de Gerenciamento de Batalha ORCA recebe informações dos sensores ao redor da embarcação e decide como agir a partir disso. Os novos barcos do tipo 212CD interpretam dados e apresentam soluções de controle de fogo mais rápido, tornando-os mais letais e exigindo menos tripulantes. Porém, esse não é seu maior benefício. Os barcos do tipo 212 eram bem armados com torpedos, mísseis e minas, mas o tipo 212CD possui uma arma revolucionária, o míssil de ataque naval. Este é o mais recente e maior míssil antinavio das forças militares ocidentais. Ele substitui o antigo míssil Harpoon e pode seguir uma orientação de voo muito complicada que permite ao míssil voar mais longe e de forma mais tática do que o Harpoon. Com uma frota de 8 desses submarinos, a Marinha Alemã facilmente disputaria o controle do Mar Báltico com a Rússia em tempo de guerra. Contudo, as batalhas navais não são vencidas apenas com submarinos, então a Marinha Alemã investe pesadamente em novos tipos de navios, começando pelas fragatas do tipo 126. A fragata tipo 126 não é nova. Introduzida em 2020 para substituir as antigas fragatas da classe Brandenburg do tipo 123, a Marinha Alemã investiu 5,5 bilhões de dólares no primeiro lote de 4 navios. Por isso, nenhuma embarcação do tipo 126 está em serviço, com a construção da primeira iniciada apenas no ano passado. Porém, em junho de 2024, a Marinha solicitou e obteve aprovação para adquirir mais 2 fragatas do tipo 126, totalizando 6 navios da classe na frota. O que o tipo 126 traz para a luta? Comparado ao tipo 123, o 126 tem o dobro do poder de fogo. Não só o navio é mais longo, mais largo e pesa o dobro da classe Brandenburg, mas o novo tipo 126 tem um armamento muito mais mortal. Enquanto a classe tipo 123 possuía um canhão de 76 mm, mísseis rotativos, Sea Sparrow e torpedos, o tipo 126 é fortemente armado para quase qualquer combate. O tipo 126 possui para engajamentos de superfície um canhão de 5 polegadas à frente, 2 canhões de 27 mm, 2 estações de canhão de calibre controladas remotamente, montagens de armas tripuladas e 8 míssil de ataque naval contra outros navios. Para engajamentos aéreos, o tipo 126 possui 16 células de lançamento vertical, com pacotes quádruplos de mísseis Sea Sparrow evoluídos, permitindo disparar até 64 mísseis. Além disso, possui 2 sistemas de mísseis RIM-126 Rolling Airframe para defesa aérea pontual. Mas e quanto à guerra anti-submarino? Porque a missão principal do tipo 126 é a guerra anti-submarino. O navio vem de série com 2 helicópteros NH-90 Sea Tiger anti-submarino, capazes de implantar sonar de mergulho e torpedos, mas aqui reside a principal diferença entre as 2 classes de navios. A classe Brandenburg possui um conjunto montado no casco, já o tipo 126 tem somente um conjunto rebocado. Um dos principais benefícios do conjunto rebocado é que ele pode ser baixado a profundidades maiores do que um conjunto montado no casco, já que estes são fixos ao casco. O conjunto rebocado também oferece um calado mais raso e maior velocidade na água, permitindo que o tipo 126 casse submarinos em lugares inacessíveis ao tipo 123. Mas este não é o único navio de superfície que a Marinha Alemã comprou. No verão de 2023, o governo alemão assinou um acordo secreto com o construtor naval alemão NVL para adquirir 3 novos navios de coleta de inteligência.
Esses navios, apelidados de navios de serviço da frota tipo 424, substituirão os AGIs da classe Austec do tipo 423, que estão em serviço desde a década de 80. Como o governo alemão tem sido reservado sobre este negócio de 3 bilhões e 300 milhões, não sabemos exatamente a capacidade desses novos navios, mas podemos fazer algumas suposições. Sendo os navios da classe Austec da década de 80, eles não possuem a tecnologia mais avançada e recente. Graças aos avanços na tecnologia de coleta de sinais, os novos navios do tipo 424 podem captar uma gama maior de frequências de radar e rádio, além de links de dados aprimorados e mais velozes. Com a adição desses novos navios até 2031, a Marinha Alemã terá um ativo de inteligência poderoso, capaz de identificar navios e aeronaves russas antes que se aproximem das frotas alemãs ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas a Marinha Alemã não está apenas adquirindo ativos para aumentar sua consciência marítima, mas também investindo pesado na reformulação completa de sua força aérea naval. Na última década, a Alemanha tem contado com aeronaves P-3 Orion como uma de suas únicas aeronaves de vigilância marítima e antissubmarino. Após anos de parceria com a França em uma nova plataforma europeia similar ao P-3, a cooperação falhou e a Alemanha teve que buscar suas aeronaves em outro lugar. Em 2021, a Marinha Alemã fez parceria com a Boeing e se tornou a mais recente cliente a ter o cobiçado P-8 Poseidon em seu inventário. Então, quão bom é o P-8? Uma das melhores partes sobre o P-8 é que ele é basicamente como um avião de passageiros armado. Com a capacidade de transportar uma ampla gama de infravermelho eletroóptico, imagem térmica e radar de abertura sintética, o P-8 é o padrão ouro quando se trata de coleta de inteligência marítima. Mas isso não é tudo o que ele pode fazer. O P-8, com seu radar ASAN-N API Corso-10 e detector de anomalia magnética, é capaz de detectar navios e submarinos inimigos a quilômetros de distância. Combinado com a capacidade do P-8 de cobrir centenas de milhas quadradas em horas, isso o torna ideal para localizar forças navais inimigas. Mas o P-8 também pode ter alguns dentes, e muitos deles. O P-8, equipado com mísseis Harpoon anti-naval, é capaz de atacar quase qualquer navio de superfície. Além disso, o P-8 pode soltar centenas de sonoboias para ajudar a triangulação da localização de um submarino. Essas boias, passivas ou ativas, enviam dados em tempo real ao P-8 para localizar e mirar submarinos. Ele pode fazer isso através de torpedos de orientação acústica e até cargas de profundidade se necessário. No último verão, a Marinha Alemã contratou a Boeing para adquirir mais 3 P-8 para substituir, um a um, seus atuais aviões P-3. Uma vez que o último P-3 seja aposentado, a Marinha Alemã terá 8 aeronaves P-8. Com tal força em posição, a Marinha Alemã terá uma cobertura completa sobre o Mar do Norte e o Mar Báltico, impedindo que submarinos russos cheguem ao Atlântico Norte sem detecção. Contudo, a Marinha Alemã não é a única a receber novas aeronaves recentemente. Com 41 bilhões de dólares americanos, a Luftwaffe alemã recebeu a maior parte do dinheiro deste fundo especial, realizando compras significativas. No fim de 2022, a Força Aérea Alemã fechou um acordo com os Estados Unidos, que encerrou um esforço plurianual para adquirir caças F-35. Com um preço de 8,3 bilhões de euros, esta é a maior compra individual de armas feita desde que a Alemanha começou a se rearmar. O acordo entregará 35 aeronaves para atingir a capacidade operacional inicial até 2028. Isso terá um enorme impacto na futura dissuasão da Rússia. Apesar das conhecidas capacidades e tecnologia incrível do F-35, a Alemanha não o comprou explicitamente para ser a joia da coroa de sua força de combate. Em vez disso, eles o adquiriram para fazer parte do dissuasor nuclear da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Atualmente, a Força Aérea Alemã opera cerca de 93 aeronaves Tornado, das quais 30 são versões de guerra eletrônica e 63 são as versões de interdição e ataque. O Tornado é uma aeronave britânica comprovada em combate, tendo servido em todo o mundo. No entanto, também é muito antigo. A frota alemã de Tornados
introduzida nos anos 70, tem agora mais de 40 anos de idade. O principal motivo pelo qual a Alemanha não se livrou dos que ainda possui é que precisa deles para serem capazes de transportar bombas nucleares B-61. Descartá-los nega à Luftwaffe essa capacidade, então precisam do F-35 para fazer o trabalho. Com a chegada de 35 F-35, a Alemanha terá um braço aéreo nuclear muito poderoso. O B-61 é uma bomba nuclear de tamanho variável com rendimentos que variam de menos de meio quiloton a mais de 350 quilotons. Ao ter uma aeronave como o F-35 com capacidade nuclear, as forças russas terão dificuldades para interferir com a Alemanha, pois agora eles têm uma arma muito poderosa capaz de penetrar as defesas aéreas russas para entregar a arma definitiva. A Força Aérea também tem recebido mais armas convencionais, destacando-se o aclamado helicóptero CH-47 Chinook. Embora possa parecer surpreendente, a segunda maior compra de armas da Alemanha foi de 60 Chinooks por 7 bilhões e 200 milhões de euros. Então por que a Alemanha se importa tanto com um helicóptero de transporte? Apesar das aparências, o Chinook é uma das peças de hardware militar mais versáteis no campo de batalha. O Chinook, com seu icônico design de rotor duplo, é um helicóptero de carga pesada, capaz de transportar caminhões, veículos blindados, peças de artilharia, água, munição e qualquer coisa que possa ser paletizada. Entre seu compartimento de carga interno e seu sistema de gancho sob a aeronave, o Chinook pode transportar até 27.700 libras de carga para qualquer lugar no campo de batalha rapidamente. Devido a isso, a Força Aérea Alemã está substituindo sua frota de antigos CH-53 pelo Chinook. Os alemães não optaram por uma versão antiga e usada. Eles compraram a melhor que os Estados Unidos tinham a oferecer. O CH-47F é a versão mais recente e oferece várias capacidades avançadas não vistas nos Chinooks anteriores. Os novos Chinooks mantêm a estrutura original, mas todo o resto foi modificado. No cockpit, os pilotos têm um painel totalmente digital conhecido como Sistema de Arquitetura Aviônica Comum. Além disso, as versões mais recentes do Chinook têm um sistema de controle de voo automático digital. Este novo sistema oferece aos pilotos melhores controles de voo em condições de baixa visibilidade e tempo ruim. Também oferece maior assistência em operações complexas, como entregar tropas em encostas de montanhas ou manter a estabilidade durante o engate de carga sob a aeronave. Além dessas características, o CH-47F também tem uma maior sobrevivência. Equipado com um sistema de alerta de mísseis, a aeronave pode detectar ameaças e implantar flares ou chaff para aumentar a chance de sobrevivência. Graças ao seu sistema de supressão de infravermelho, a assinatura IIR do novo Chinook é reduzida, dando-lhe vantagem sobre os mísseis que buscam ir usados para derrubar aeronaves. A nova frota de helicópteros de carga pesada torna a Luftwaffe alemã mais preparada para fornecer assistência de transporte rápido de tropas do campo de batalha. Como visto na Ucrânia, a capacidade de deslocar tropas rapidamente para áreas problemáticas e preencher lacunas defensivas é uma habilidade crucial em qualquer conflito futuro com a Rússia. Outra maneira pela qual a Alemanha está se preparando e preparando a Europa para um futuro conflito com a Rússia é através de sua liderança na Iniciativa Escudo do Céu Europeu. A Iniciativa Escudo do Céu Europeu é um esforço multinacional entre 21 países europeus que se comprometeram a criar uma arquitetura comum de defesa aérea para defender seus céus dos tipos de mísseis, drones e aeronaves russas que cobrem os céus ucranianos. O esforço é complexo e abrange vários tipos de radares, navios e aeronaves europeus. Porém, o real poder da Iniciativa Escudo do Céu Europeu está em sua estratégia principal para abater mísseis que se aproximam. A arquitetura de mísseis em múltiplos níveis inclui mísseis Infrared Imaging System T, da Alemanha para curto alcance, Patriots dos Estados Unidos para alcances médios e sistemas Arrow 3 de Israel contra mísseis balísticos. Neste ponto de virada, a Alemanha adquiriu um grande número de baterias Infrared Imaging System 2 e Aero 3, já que já possui vários sistemas Patriot. A Luftwaffe alemã comprou 8 baterias Infrared Imaging System T por 950 milhões de euros. O Infrared Imaging System T
abreviação de Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled, é considerado uma das principais armas antiaéreas de defesa de ponto do mundo. Embora os mísseis tenham um alcance de apenas cerca de 15 milhas, eles são extremamente capazes. Graças ao seu buscador de imagens infravermelhas de alta resolução, o Infrared Imaging System T pode distinguir aeronaves, drones, mísseis e suas partes associadas que podem cair como propulsores. Devido à sua capacidade de vetorização de empuxo, praticamente nada pode superá-lo, pois o míssil pode gerar forças G intensas ao se direcionar para o alvo. Completando as compras de defesa aérea alemã está o míssil israelense Aero 3. Em 2023, a Alemanha assinou um acordo de 4 bilhões de euros com Israel para produzir um número indefinido de baterias Arrow 3. O Arrow 3 é o ápice de décadas de desenvolvimento conjunto entre os Estados Unidos e Israel para criar uma arma capaz de derrubar mísseis balísticos que se aproximam. É a principal arma de defesa aérea de longo alcance de Israel. O Arrow 3 pode viajar até Mach 9 e interceptar alvos a uma distância de até 1.500 milhas. E a parte mais legal é que o míssil é tão preciso que não precisa ter uma ogiva. O mecanismo de destruição consiste em atingir um míssil que se aproxima com contato direto. Para a sorte da Alemanha, o Arrow 3 já foi testado em combate por Israel diversas vezes. O Arrow 3 teve sua estreia em combate em novembro de 2023, derrubando diversos mísseis balísticos durante a guerra de Israel em Gaza. Com a adição do Infrared Imaging System T e do Arrow 3 ao arsenal da Alemanha, servirá como baluarte da rede de defesa aérea da Europa, caso a Rússia tente enviar mísseis, drones ou aviões para o espaço aéreo europeu. Como parte desta iniciativa, o exército alemão tem trabalhado não apenas na aquisição de armas físicas, mas também em logística e recrutamento a longo prazo. Como parte do esforço para reconstruir a marinha, o governo alemão ofereceu-se para comprar o estaleiro desativado MV Werftens Rostock. A transação, estimada pela mídia alemã em cerca de 88 milhões de euros, foi crucial para os esforços de rearmamento da marinha. Com poucos estaleiros sob controle da marinha, adicionar mais um aliviará problemas de manutenção enquanto mantém a produção de navios e submarinos. O governo alemão também investiu em uma nova fábrica de munições. Em fevereiro de 2024, o fabricante de armas alemão Rheinmetall iniciou as obras no Werk Niedersachsen, no norte da Alemanha. A fábrica produzirá todos os tipos de munições, incluindo granadas de artilharia, componentes de foguetes, explosivos exogênio e outras. Quando em plena operação, a fábrica produzirá 200 mil projéteis de artilharia anualmente. Ao alcançar essa capacidade, a Alemanha poderá fornecer à Ucrânia grandes quantidades de munição e também reconstruir seus próprios estoques. Mas não é antiquado ter uma enorme quantidade de artilharia. Durante a guerra na Ucrânia, as forças russas chegaram a disparar 20 mil projéteis de artilharia diariamente. Embora isso seja insignificante, comparado aos cerca de 250 mil projéteis disparados diariamente na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial, esse bombardeio é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, desenvolvê-la agora ajudará a manter os canhões atirando mais tarde, quando mais preciso. A Bundeswehr também tem se mobilizado para aumentar o efetivo de seu exército. Hoje há cerca de 180 mil membros ativos e 200 mil reservistas. Até 2031, a Alemanha planeja elevar esses números para 203 mil membros ativos e mais de 60 mil reservistas adicionais. O motivo disso é que, em uma guerra em grande escala, a Alemanha quer ser capaz de mobilizar cerca de 460 mil tropas, o número necessário para defender as fronteiras alemãs. Mas chegar lá é um pouco problemático. Desde que a Alemanha aboliu o recrutamento em 2001, conta com uma força totalmente voluntária. No entanto, o recrutamento tem sido historicamente baixo. Diante disso, a liderança alemã deseja restabelecer um recrutamento restrito. Todo alemão do sexo masculino, ao completar 18 anos, seria obrigado a preencher um questionário sobre seu desejo de serviço militar. Os recrutadores então os avaliariam e chamariam os 10 mais interessados para exames físicos e verificações de antecedentes.
Aqueles que passassem seriam incentivados a se juntar, e se não houvesse voluntários suficientes, os homens seriam convocados para servir por 6 meses, podendo estender voluntariamente por mais 17. As mulheres alemãs também poderiam se alistar, mas não eram obrigadas como os homens. Espera-se que a Alemanha pare de perder pessoas através de um recrutamento limitado e cresça para atender às suas necessidades, mas se trará de volta o recrutamento ou não é irrelevante, já que, com os enormes estoques de equipamentos já comprados e os 57 bilhões de euros ainda em jogo, a Bundeswehr de amanhã será a mais capaz desde a Wehrmacht de 1939. Agora vá conferir. Tecnologia militar que será pesadelo para a China e Rússia, ou este outro vídeo.